Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, que vocês sabem que é muito importante pra gente, né? Assim o YouTube entende que vocês gostam do vídeo, que mais pessoas também podem gostar dos nossos vídeos. E vamos para a nossa história de hoje. Então vamos lá, a nossa história de hoje. Dani, eu me casei, eu conheci Romeu quando eu tinha 13 anos de idade. Nessa época eu morava com a minha mãe, quando ela não me mandava embora, o que acontecia com frequência. Eu tinha uma vizinha da mesma idade que eu, a sobrinha dele. Então nós nos tornamos muito amigas. E foi ela que me apresentou Romeu. Eu gostei dele desde a primeira vez que o vi. Às vezes saíamos todos juntos. E uma dessas vezes eu dei o meu primeiro beijo em Romeu. Nessa época ele tinha 17 anos. Romeu morava em outra cidade. Para visitar os parentes, a gente ficava junto. Nesse tempo, ele já até tentava ter relação sexual comigo, mas eu sempre fugia por mais que eu gostasse dele. Ele não queria namorar uma menina de 13 anos, mas o bonito queria ter relação sexual com ela, né? Bom, depois de um tempo eu fui embora da casa da minha mãe. Foi mais ou menos nessa época e fui morar na casa de uma tia. Quando eu fiz 16 anos, fui visitar minha amiga na casa dela e nós conversamos muito e eu perguntei sobre Romeu, primo dela. Ela me disse que ele estava tendo um caso com uma mulher casada, mais velha. Lembro que eu senti um aperto no coração grande. Nesse mesmo dia, Romeu apareceu na casa da minha amiga, para minha surpresa. Eu fiquei toda boba. Eu não lembro se eu fiquei com ele nesse dia. Depois ele me levou de moto para a casa da minha tia, pois ela morava longe e eu sempre andava a pé. Era verão. Eu perguntei a ele antes de ir embora se ele iria numa festa que teria na cidade à noite. Ele me respondeu que achava que sim. Depois ele foi embora, eu entrei na casa da minha tia, lembro que eu estava toda contente. Porém, logo pensei que não iria mais vê-lo, pois como eu iria encontrar Romeu numa festa tão grande. Bom, ele foi embora e eu entrei na casa da minha tia. Ele também não fez muita questão de me encontrar nessa festa. Quando a noite chegou, fui para a festa com a minha tia e com a minha prima. Quando cheguei lá, fiquei olhando para todos os lados para ver se eu via Romeu. E para minha surpresa, vi ele passando por trás da minha tia sozinho. Falei para minha tia que eu tinha visto um amigo e fui falar com ele. Perguntei se ele queria companhia. Ele disse que sim. Avisei a minha tia que eu ia ficar com ele e ela deixou. Fomos até a beira-mar e começamos a caminhar. Começamos a nos beijar e foi então que ele perguntou se eu queria ter relação sexual com ele. Eu disse que sim e ali tive minha primeira vez, nos fundos de uma casa abandonada. Depois saímos para a festa e ele disse que iria embora. Cara, ele tira a virgindade da menina nos fundos de uma casa abandonada e depois ele simplesmente fala, estou indo embora, né? Ele foi para um lado e eu fui para um outro. No outro dia eu fui até a festa que continuava, só que de dia. Então encontrei lá também minha amiga. Estávamos num showzinho de pagode. No começo eu não contei nada para ela. Quando estávamos passando por umas pessoas, vi Romeu com o seu tio. Olhei para ele esperando que ele fizesse alguma coisa, viesse falar comigo, me cumprimentasse, né? Mas ele olhou para a sobrinha dele, que estava do meu lado, e nem olhou na minha cara. Gente, eu me senti tão mal. Depois que saímos dali, eu não lembro Eu lembro que eu comecei a chorar. Mas eu contei que tinha ficado com ele para minha amiga e ela me chamou de burra. Eu não lembro bem o que aconteceu depois disso, mas sei que quando fui embora, chorei muito no caminho. Eu me senti usada, me senti horrível. Depois de um tempo, não deu mais certo morar com a minha tia. Foi então que fui morar na casa da minha mãe novamente. Mas não deu muito tempo, nem um dia, e ela disse que não conseguia nem olhar para minha cara por eu ter denunciado ela à polícia por ela ter me vendido. Eu disse para ela que eu não tinha para onde ir. Implorei para ficar, mas não adiantava. Bom, eu me meti em algumas confusões, mas depois disso fui para um abrigo para crianças e adolescentes. Meu padrasto também pegou minha guarda junto com os meus irmãos. E reencontrei novamente Romeu quando fui visitar novamente a minha amiga.
e novamente eu me entreguei para ele. Mas dessa vez ele foi mais carinhoso. Depois de um tempo, fui morar com a tia de Romeu e um mês depois com a mãe dele, com quem morei durante 1 ano. Nessa época, nós começamos a namorar. A gente brigava muito, principalmente por causa dos ciúmes. Um dia, quando eu saí com a sobrinha dele, ela estava chateada com ele, pois toda semana que ficávamos juntos, eu pedia ele em namoro, apesar da gente estar ficando, e ele dizia que não. Daí, nesse dia, ele falou: tudo bem, então estamos namorando. Foi aí que, quando eu saí com a sobrinha dele, acabei beijando outros meninos. Acho que 2 dias depois ele começou a ficar carinhoso comigo e acabei ficando com aperto no coração pelo que eu tinha feito. Bom, acabei contando para ele por telefone que eu tinha ficado com esses meninos. Ele desligou na minha cara e ficamos um tempo sem nos ver. Acho que 1 mês. Depois disso conversamos e reatamos o namoro. Depois de alguns meses acabamos nos juntando e fui morar com ele. Mas a gente sempre brigava. Ele sempre me dizia que tinha 5 bocas para ficar, já que ela tinha ficado com 5 caras, né? Depois de 1 ano que estávamos juntos, engravidei. Quando nosso filho completou 3 anos, fui demitida por justa causa, pois eu faltava com frequência, pois meu filho ficava muito doente. Depois disso, eu tive muita dificuldade de arrumar um emprego, pois eu não tinha terminado nem a 8ª série. Entrei em depressão. Logo em seguida, conseguimos comprar nossa casa. Eu não comentei aqui, mas quando a gente juntou, o pai dele foi morar com a gente. Na época, ele era bem idoso. Romeu saiu do trabalho e recebeu outra proposta que era bem melhor. E lá ele conheceu outra mulher. Eu não sei, vou chamar ela de Maria, tá, gente? Eu não sei quando eles começaram a sair juntos, mas ele começou a me trair com ela. Ele trabalhava à noite, saía de casa na sexta-feira e voltava somente no domingo. Dizia para mim que ia trabalhar de mecânico com um amigo. Ele até me falava onde era, mas como eu não conhecia nada na cidade, eu apenas acreditava. Nessa época, minha depressão acabou piorando. Eu chorava muito. Comecei a não comer e não dormir, esperando ele voltar para casa. Eu perguntava para ele se ele tinha outra, ele dizia que não. Às vezes eu lembro que eu era muito boba. No começo, ele era muito gentil comigo e gostava de me elogiar. Falávamos o tempo todo. Eu me trancava dentro de casa com meu filho e não limpava nada. Eu não fazia nada, só ficava esperando por ele. Comecei então a conversar com um homem que dizia que me amava e queria ficar comigo. Então eu terminei meu casamento com o Romeu. Só que o Romeu não saiu de casa, ele continuou lá, porque o pai dele morava com a gente. E também ele que sustentava tudo, né? Só que depois de um tempo, esse homem começou a ficar com raiva de mim. Dizia que queria me matar, né? Eu escutava vozes. Foi então que deixei meu filho com a minha sogra, pois eu estava com medo. Eu não conseguia também ficar em casa. Eu sentia mau cheiro vindo de mim. Sabe, um mau cheiro podre? Pois é. E eu passei muita coisa ruim na minha infância, Dani. Teve uma vez que eu pedi para Romeu não sair de casa, pois eu estava com muito medo. Eu chorava, implorava para ele não ir, né? Ele disse que queria dar uma volta com o nosso filho, que era para eu aproveitar e descansar. Lembro que depois que ele saiu, eu fiquei escutando vozes. A voz dizia para eu me matar e depois ela dizia que ele tinha ido embora com o nosso filho e não ia voltar. Foi então que eu fui ficando desesperada e fui para a casa da minha cunhada. Eu chorava pedindo para ela ligar para Romeu. E o que eu não sabia, gente, que já era de madrugada, eu perdi a noção do tempo. Então eu estava tendo um surto psicótico. Eu não sei quando, mas um dia todas as vozes sumiram. Deus sabe quanto eu implorei. Então nessa época eu fiz o Enem e passei no Enem. Uma das mulheres que na época vinham estudar a Bíblia comigo estava me ajudando a terminar meus estudos. Foi elas também que me ajudaram com a minha depressão, junto da minha sogra e da minha cunhada. Depois dessas mulheres da igreja me ajudarem a me inscrever no ProUni, passei, tirei o 3º lugar e comecei minha faculdade. Nesse período eu já tinha começado a trabalhar. Eu pegava 2 ônibus para chegar no trabalho. Minha sogra ficava com meu filho e eu ia trabalhar. Comecei também a fazer autoescola. Minha vida nessa época estava engrenando.
Eu estava muito feliz. Estava recomeçando, né? Não escutava mais vozes, estava ficando bem. E nós ficávamos juntos e ainda assim ele acabava me dando mais esperança que ele ia voltar comigo. Um dia, quando ele foi me levar no trabalho, depois de ficarmos uma noite juntos, eu perguntei se ele queria voltar ao nosso casamento. Ele chorou, disse que tinha uma coisa para me contar, mas não ia me falar naquele momento. Nessa época, ele já chorava o tempo todo. Eu achava que era porque ele estava com raiva de mim. Depois de um tempo, ele disse que realmente estava tendo um caso com Maria. Disse que há muito tempo eles estavam juntos, mas que estava arrependido e queria ficar comigo. Quando ele contou isso, começou a chorar. Na hora, eu não tive reação para nada. Simplesmente fiquei escutando ele. Disse para ele que tudo bem, que eu perdoava. Ele me contou isso de manhã antes de ir trabalhar. Depois disso, me levou para o meu trabalho. Comecei meu dia como outro qualquer. Mas quando nós paramos no intervalo, sentei ao lado das minhas colegas e chorei muito. Ali eu senti que algo tinha morrido dentro de mim. Chorei desesperadamente. Minha colega que estava junto comigo começou a chorar também. Contei para ela o que tinha acontecido. Depois disso, Romeu disse para mim que a Maria tinha saído lá do trabalho, né? E logo em seguida veio a pandemia. Enquanto ficávamos em casa, estava tudo certo. Mas depois que ele voltou a trabalhar lá, a mulher voltou a trabalhar lá também, tentou se aproximar dele. Mandava nudes por mensagem e tudo. Dani, faz 7 anos que isso aconteceu, mas ele ainda está trabalhando na mesma empresa. Isso me deixa insegura e ainda por cima, todo final de ano tem confraternização, festa da empresa, amigo secreto e ele participa. Todo ano eu digo para ele não participar, mas mesmo assim ele vai. Ele sempre me disse que isso já tem tempo, que já passou, que ele já nem lembra mais, mas eu ainda carrego essa dor. Hoje temos 2 filhos, amo ele mais que tudo, mas eu ainda me sinto insegura e eu tenho medo dele estar me enganando e eu não perceber. Aí ela queria alguns conselhos. Olha, amiga, eu já falei aqui assim milhões de vezes que quando a gente passa por uma situação que alguém nos trai, para que você continue nessa relação, é muito importante que você realmente perdoe aquilo de coração. Não estou falando que eu perdoaria ou que eu faria isso, tá? Mas eu tô falando que é pelo que eu vejo. Não tem como você perdoar pela metade, sabe? Não acho que o Romeu é nenhuma flor que se cheire. Você tinha 13 anos quando ele começou a ter relação com você. Praticamente, né, te usou ali da sua... Vamos falar, da sua infantilidade. Talvez você, né, fosse uma menina infantil, então você foi ali, transou com ele. Olha, gente, não tem nada pior que o cara ir lá transar com você. Imagina pra ela, né, que foi perder a virgindade e o cara simplesmente voltar com você pra uma festa, você pra um lado e ele pro outro, como se te usou total, né? Fui lá, usei, tchau. Fiquei ali com você escondido, mas não quero você aqui perto de mim. Então, sinceramente, desde aí, eu já não acho que esse cara seria um cara que eu poderia levar a sério. Bom, mas aí vocês ficam juntos, você engravida, né? Nem todo mundo tem a mesma vida. Eu imagino lá que você teve muitos problemas com a sua mãe. Quando ela fala me vendia, gente, é que a mãe dela deixava outros homens ficarem com ela por dinheiro. Vocês entenderam, né? Então, assim, eu imagino tudo ali que você também passou na mão da sua mãe. Então, é muito difícil quando a gente quer dar uma opinião. A gente tem que ver todo o cenário da história daquela pessoa. Por que será que a Alice recebeu o Romeu mesmo depois de tudo que tinha acontecido? Por que ela perdoou ele, né? Por que ficou com ele? Por que isso? Por que aquilo? Cada pessoa tem uma história. Quanto mais forte você cresce, menos coisas ruins você vai tolerar de outras pessoas. O problema é que quanto mais fraca você cresce, você vai aceitar muito mais coisas, porque você vai achar que aquela pessoa ali é a sua tábua de salvação. Ah, esse é o cara que eu vou ter minha família com ele, que eu vou fazer acontecer, ele vai cuidar de mim. Então, eu
perfeitamente te entendo, Alice. Não que eu talvez não fizesse, né? Talvez não fizesse a mesma coisa que você fez, mas eu te entendo. Essa questão de perdoar, tipo, o cara vai pra festa de final de ano. Toda empresa tem uma festa de final de ano. Eu não acho que você deveria se preocupar com a festa de final de ano. Se você acha que ele tá te traindo, esse cara então te trai o ano inteiro. Ele não vai te trair só na festa de final de ano. Então não faz muito sentido você ficar com esse cara o ano inteiro e na festa de fim de ano você ficar, ele não vai. Eu acho que tá na hora de você tomar uma decisão e procurar saber, porque mulher, quando quer, a gente procura e acha se eles ainda têm um caso ou não. A não ser que você não queira saber, né? Porque às vezes a gente não quer enxergar. A gente está vendo, mas a gente não quer enxergar. Tem isso também. Então, se isso te incomoda tanto, é complicado. Porque o cara trabalha, o sustento de vocês vem dali, né? Aí você primeiro falou que ela tinha saído da empresa, aí depois ela voltou para a empresa. Aí você acha que eles podem ter alguma coisa ainda. Se você acha que eles têm alguma coisa ainda, você deve ter motivos para achar isso. Então, querida, procure saber se eles estão juntos ou não e tome a sua decisão. Se você vai querer ser uma passiva aí, né? E ver seu marido tendo um caso com outra pessoa e você vai ficar quieta para que você realmente esse casamento não termine, porque você não tem ninguém por você, ou se você quer realmente descobrir para mudar a sua vida. Não, daí eu quero descobrir porque se ele tiver com ela, eu vou mudar de vida, eu não quero mais isso para mim. Então eu acho que se você realmente quer descobrir, você vai procurar, e quem procura, se tem alguma coisa, acha. Isso você pode estar certa, tá? Então eu acredito que se você realmente tiver coragem para isso, você vai procurar e você mesma vai poder decidir se é isso aí que você quer da sua vida ou não. Um beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!